Boa tarde, pessoal que está assistindo nosso terceiro dia do webinar da nossa semana online Week sobre mobile marketing. Estamos fazendo uma semana inteira só de webinars focados em assuntos do mercado de mobile marketing. Estamos exatamente 8 minutos atrasados, tivemos alguns problemas técnicos agora no início. Se no decorrer do webinar ficar algum problema, enquanto as meninas falarem qualquer coisa do tipo, no áudio, no vídeo, vocês podem mandar mensagem aqui do lado direito da tela de todo mundo que está assistindo, é um chat. E nesse chat vocês podem mandar qualquer coisa que a gente pode dar uma olhada, tá bom? Nesse chat também pode mandar perguntas qualquer hora da apresentação. Eu vou marcar, eu mesma aqui vou chegar, eu vou marcar como pergunta, e no final da apresentação, eu vou passar essas perguntas para as meninas, nossas especialistas, apresentarem aqui, responderem para todo mundo. Além disso, a gente também tem uma feature de deixar a tela mais full screen. Então, aqui em cima tem os ícones. Um deles você consegue deixar a apresentação delas um pouco maior, fica mais fácil de visualizar as letrinhas menores. E por último, todas essas apresentações, não só hoje, mas todas de todos os dias dessa semana, estão gravadas. Logo depois que terminar o webinar, a gente vai mandar o link da gravação para vocês e todo mundo vai poder assistir ou reassistir em qualquer hora do dia ou da noite. Bom, sem mais delongas, vou passar aqui a voz para a Mônica e a Laura, que são as nossas especialistas da área de inteligência mobile aqui do Rank My App. Na minha humilde opinião, são as pessoas que eu acho que mais sabem do assunto hoje em dia, na América Latina, sem dificuldade nenhuma mesmo. Então, podem mandar perguntas e questões, podem mandar coisas bem difíceis, que se elas não souberem a resposta, elas são as pessoas que conseguem descobrir quem sabe a resposta. Depois que vocês começarem a apresentação, que vocês vão focar bastante sobre retenção de apps, se apresentem, falem quem são vocês. E, bom, podem começar a apresentação também. Vai lá, a voz é de vocês. Boa, obrigada, Ju. Obrigada aí pela oportunidade de a gente conversar bastante, trazer um pouco desse assunto, que é super relevante, principalmente nesse momento aí de muita crise, de muita incerteza e tudo mais. Então, a gente vai trazer alguns insights sobre isso também, para os clientes, para os nossos usuários saberem reter mais usuários. Meu nome é Mônica, né? Como a Ju me apresentou, eu sou especialista no Rank My App, e eu vou apresentar um pouco para vocês sobre esse assunto. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Laura, eu sou especialista aqui do Rank My App também, estou aqui já há 2 anos. E é isso, a gente vai trazer umas dicas para vocês saberem como reter melhor o usuário de vocês. Essas duas são dinossauros também do Rank My App, eu falei já nos vídeos anteriores, tá há anos no Rank My App, esse ano a gente está fazendo 5 anos, a Laura tem 2 anos, a Mônica, eu já perdi as contas, 3 anos. Gente, eu vou assumir aqui, pode começar a apresentação, boa sorte. Qualquer coisa a gente pode mandar no chat, estou por aqui. Valeu! Beleza, obrigada, Ju. Bom, começando então, rapidinho, para a gente trazer um panorama geral, para todo mundo ficar na mesma página, sobre o que é a taxa de retenção, né, e por que é importante a gente calcular essa métrica, e trazendo um pouco também das diferenças que tem entre as lojas. A taxa de retenção para aplicativo é a quantidade de usuários, né, o percentual de usuários que permanecem com o app instalado e ativamente, ou seja, usando todos os dias. Geralmente, essa métrica é calculada por cohort, ou seja, por safra de usuários que instalaram o app naquele período de tempo. E por que é importante calcular essa métrica? Justamente para você entender quais são os canais de aquisição que te geram usuários mais qualificados e quão fiéis eles são ao seu aplicativo também. Se o aplicativo está sendo relevante o suficiente para eles manterem o app instalado dentro do celular deles. Dentro da Play Store, essa métrica é calculada com base no percentual de usuários que mantiveram o app instalado depois de determinado período de tempo e considera somente novos usuários. No iOS, essa é uma métrica calculada de uma forma um pouquinho diferente, a gente vai trazer isso com mais detalhes, tá? Mas é com base nos dispositivos ativos no dia que está sendo analisado. Também considera apenas novos usuários. E aí, dentro de app trackings e ferramentas assim, vocês conseguem acompanhar de uma forma um pouco mais detalhada qual que é a retenção dos usuários, quais são as ações que eles fazem ali dentro. Enfim, a gente vai entrar nisso com um pouco mais de detalhe nos próximos slides.
E aí, só para trazer um pouco de panorama de mercado, para entender por que é tão importante a gente falar sobre retenção de usuários, é que cerca de 30%, né, de 29% dos usuários de Android, eles desinstalam o app depois de apenas um dia, e 25% no iOS, ou seja, você teve todo aquele trabalho de trazer o usuário para o seu aplicativo, e aí o seu usuário, ele vai desinstalar no mesmo dia, ele nem entendeu o seu aplicativo, ele nem explorou, ele nem entendeu as features, ele não viu quais são as possibilidades que tem ali, e ele já desinstalou. Então, é super importante também, a gente vai trazer essas dicas, ter um onboarding bom do app. Então, você mostrar valor desde o primeiro uso, para você reter aquele usuário depois dos dias que forem passando. E depois de 30 dias, apenas 3% dos usuários de iOS e de Android ainda utilizam o app. Então, assim, é super importante ter várias estratégias para manter os usuários engajados. Falando um pouco agora de como que a gente encontra essa retenção em cada um dos consoles, eu vou mostrar aqui primeiro para vocês na Play Store. Então, no console do Google, a gente consegue ter acesso aos dados de retenção de 1, 7, 15 e 30 dias. Além do dado do nosso aplicativo, da retenção do nosso app, a gente consegue também ter um benchmark com os nossos aplicativos semelhantes. Quem são esses apps semelhantes? São aqueles que a gente consegue colocar lá dentro do próprio console, a gente consegue selecionar esses aplicativos para a gente ter um benchmark muito mais confiável e realista de acordo com o nosso segmento. Então, a gente consegue ver aqui também um benchmark de 1 dia, 7, 15 e 30 dias desses apps semelhantes. Já na App Store, ele dá essa informação de uma forma totalmente diferente, né? Ele dá esse gráfico aqui gigantesco para a gente, e ele funciona dessa forma. Aqui, por exemplo, o dia que a gente consegue ver aqui do lado, ele mostra que nesse dia, 613 dispositivos instalaram o aplicativo. E aí ele começa a dar a retenção diária desse dispositivo. Então, a gente consegue ver que dos dispositivos que instalaram nesse dia, no primeiro dia após a instalação, 25% tiveram ativos, no segundo dia, 14%, no terceiro dia, 14%, e assim por diante. Aqui na primeira linha, a gente consegue ter uma média também de todo aquilo que a gente selecionou. Então, são formas diferentes de ver, né? Aqui a gente vê só os dispositivos que realmente abriram o aplicativo naquele dia. Então, são formas diferentes de ver e de interpretar esses dados. Muita gente pergunta qual que é a retenção ideal para o meu aplicativo. Vai depender muito do perfil e da categoria que você está. Então, por exemplo, um app de internet banking, ele vai ter uma retenção totalmente diferente de um app de empréstimos. Né? O app de empréstimo, eu vou lá, peço meu empréstimo, já consegui pagar ele depois e beleza, desinstalo o aplicativo. Já o internet banking, eu tenho uma conta naquele banco, então a tendência é que eu fique com esse aplicativo instalado por muito mais tempo. Então, vai depender muito. Como eu sei disso? No Google eu consigo ver naquele benchmark de semelhantes, já no iOS a gente não tem acesso a essa informação. Mas é importante a gente saber sempre que não existe um número ideal, vai depender muito da categoria e do perfil do meu aplicativo e do meu usuário também. Bom, trazendo um pouco aqui também dos fatores que impactam a retenção de usuários, né? Quais são os principais fatores que vão impactar nessa métrica? Basicamente, todos eles vão voltar para a qualidade do aplicativo. Porque os usuários, eles só vão manter um app instalado se ele for relevante para ele e se ele for útil e se ele for bom de usar, né? Se ele for fácil de usar. Então, o primeiro tópico que a gente está trazendo aqui, que é importante de olhar com relação à qualidade do app, é a usabilidade. Então, você trazer, já gerar uma experiência impactante para o seu usuário e útil para ele. Então, é sempre importante ficar de olho nisso, acompanhar o que seus usuários estão falando e montar todo o seu aplicativo, fazer testes dentro do seu aplicativo que gerem essa experiência boa, que gerem também um bom resultado em termos de métrica para o seu app, né? Então, se o seu app tem como objetivo gerar vendas, por exemplo, você tem que ter uma experiência boa para o usuário chegar até o carrinho, né, para ele completar aquela compra. Então, tem que ter uma facilidade de entender e usar o aplicativo. E uma dica muito importante é fazer um bom onboarding do app. Como a gente viu agora há pouco,
uma boa parte dos usuários desinstalam o app depois do primeiro dia. Então, no primeiro contato que você tem com aquele usuário, você já tem que trazer todos os valores que seu aplicativo tem, os principais, pelo menos, e onde que ele pode explorar, né? Como que ele vai usar e entender o valor do seu app. E é muito importante também ouvir esses usuários constantemente, seja por meio das reviews, né, dos comentários que os usuários deixam na loja, que esse foi o tema aí também de outro webinar, porque é muito importante você saber o que eles estão falando, quais são as funcionalidades que eles gostam mais, quais são as que eles não gostam ou que não estão conseguindo usar, e fazer pesquisas constantes também, para que você sempre saiba o que é relevante ou não, o que agrega valor ou não para os usuários do seu aplicativo, né? Então, o objetivo da usabilidade, de olhar para essa métrica de user experience, é justamente que seus clientes sempre se sintam bem e que eles fiquem mais tempo com o seu app instalado, sejam receptivos também a atualizações de app, a novas funcionalidades, e a conseguir continuar propagando a marca por aí, e compartilhando, e você continuar que seu app continue crescendo, né, por meio da experiência que seu usuário tem. E aí, outra métrica que é super relevante também é o tamanho do aplicativo. Muitas pessoas, elas não pensam nisso, então até muitos desenvolvedores e tudo mais acham que não é uma métrica que é tão relevante. Mas imagina você como usuário, você está na rua, você quer baixar um aplicativo e ele é super pesado. Aí você vai parar e falar, putz, agora eu não vou baixar o app, vou baixar quando eu estiver na minha casa, no Wi-Fi. Até você chegar na sua casa, já esqueceu, já não sabe mais o que era que você ia baixar, qual que era o aplicativo. E também a capacidade dos smartphones, principalmente em Android, ela é bem limitada. Então, as pessoas estão constantemente escolhendo quais são os aplicativos que elas querem manter dentro do celular delas. Então, você tem que se manter sempre relevante para o seu usuário, e você tem que fazer valer aquele espaço que ele está gastando dentro do smartphone dele com o seu aplicativo, né? Tem que valer a pena, ele tem que entender os benefícios de estar com aquele app instalado. Não tem essa métrica no iOS, então não é uma métrica que eles consideram como super importante, como no Android, por conta do perfil de usuário e do perfil de aparelho também, né, dos iOS, não é uma questão tão iminente a capacidade de memória dos aparelhos, mas no Android isso é bem importante. E eles indicam que os apps tenham até uma média de 10 megas, e eles têm uma plataforma, uma ferramenta que ajuda os desenvolvedores a reduzir o tamanho do app, que é o Android App Bundle também. Então, é super relevante ficar de olho nessa métrica, otimizar constantemente, até porque é um fator também que os algoritmos consideram para ranquear melhor o app. Então, é super importante se manter atualizado nisso. Outra métrica que a gente tem também só no Android são as ANRs. O que é a ANR, né? O App Not Responding. Então, é quando o aplicativo ele apresenta alguma demora de resposta ou algum travamento, e aí vem aquela mensagem dizendo que o app não está respondendo, se você deseja fechar o app ou você quer esperar. Então, essa é uma métrica que a gente só tem também no Android, assim como o tamanho do app. E outra métrica também são as falhas. Diferente da ANR, aqui acontece quando tem uma saída inesperada do aplicativo causada por uma exceção ou um sinal não processado dentro do código do app. Essa métrica a gente tem tanto no Android como no iOS, e elas também são apresentadas de uma forma um pouquinho diferente. Depois eu comento um pouco melhor sobre isso. Outra métrica também, que só tem no Android, são as atualizações excessivas e breaklocks. As duas são métricas que estão relacionadas à quantidade de bateria que o app consome, e não são todos os aplicativos que têm essas métricas lá no console do Google. São mais aqueles apps que ficam abertos em segundo plano. Né? Então, não são todos os aplicativos que precisam se preocupar com essas duas métricas. Dando uma conclusão assim, né, sobre essa qualidade do app, o que a gente tem que estar sempre olhando e prestando atenção para ter um app de boa qualidade. Então, no caso do Android, monitorar sempre a parte lá do console que chama Android Vitals. É nessa parte que fica as falhas, as NRs, o tamanho do app, todas aquelas métricas que a gente comentou. É lá que fica. E a gente consegue também ter um benchmark com os nossos apps semelhantes. Né? Assim como a taxa de retenção, a gente também consegue ter um benchmark dessas métricas para saber se o nosso app está com uma melhor qualidade que os nossos concorrentes ou não. O Google ele também dá um limite de mau comportamento. Então, se o app excede esse limite, ele pode
isso pode afetar a forma que ele vai ser visto dentro da loja, né? Como assim? O Google, tanto o Google como a Apple também, eles prezam muito pela qualidade do aplicativo que eles vão mostrar, sugerir para os usuários. Então, se você excede esse limite de falhas ou NRs, você tem grandes chances de perder posições na categoria ou ser apresentado em menos listas de destaque dentro da loja ou em posições inferiores, né? Então, não é importante só para retenção do usuário, mas também para a forma como você é mostrado dentro da loja. Já no iOS, a gente não tem esse benchmark, né, de falhas, mas a gente consegue ver o gráfico que eles dão para a gente, né, do período que tem que selecionar, e tomar sempre cuidado ali com períodos de pico, para tentar entender o que está acontecendo. Outra coisa importante, como a Mônica falou, e a gente já teve também um webinar essa semana sobre isso, é acompanhar os reviews dos usuários. Lá eles dão todos os feedbacks que são super valiosos para a gente. É super importante a gente ficar sempre atento, ver o que eles estão reclamando, o que eles não estão conseguindo cumprir alguma etapa dentro do aplicativo, eles não estão conseguindo cumprir alguma ação. Então é importante a gente ficar sempre de olho nisso e ir arrumando esses bugs, mantendo sempre o app atualizado. Sim, só outra coisa complementando também o que você estava falando, Lau, é importante dentro do Android Vitals e do iOS fazer as correlações também. Então, entender quando tiveram picos de falhas, por exemplo, qual foi a taxa de desinstalação no dia seguinte. Então, isso é super importante de acompanhar e faz muita diferença também depois no final para analisar a retenção. Sim, a gente consegue ali naquela parte entrar em estatísticas, né? A gente consegue fazer diversas comparações para buscar entender mesmo o que aquilo realmente está impactando dentro do aplicativo e o que eu posso fazer para melhorar aquilo. Sim, tipo, quais são as versões de Android, os aparelhos, etc., que estão gerando mais problemas. Então, dá para fazer todo esse acompanhamento dentro da loja. Outra coisa que é importante a gente acompanhar, vai impactar no engajamento dos usuários, é a qualidade dos usuários que a gente leva até o nosso aplicativo, seja por meio de mídia ou pelo tráfego orgânico mesmo. Então, a gente tem que sempre ficar muito atento, por exemplo, no orgânico, quais são as palavras que a gente está utilizando no discurso da página do aplicativo dentro da loja. A gente tem que... Uau. Estava cortando. Não deixar nenhuma dúvida para o usuário do que o meu aplicativo que benefícios e funcionalidades ele realmente vai levar para o usuário. E na parte de mídia, também é super importante a gente prestar atenção na segmentação, se a gente está fazendo a segmentação correta, se as campanhas estão direcionadas aos usuários que são realmente qualificados para o meu aplicativo. Então, trazendo um pouco aqui de quais são as estratégias que podem ser usadas para engajar e para reter os usuários dentro do seu app. Então, começando, assim, tudo que a gente comentou até agora se resume, se eu fosse resumir em 2 palavras, seria ter um bom produto, né? Seria bom produto. Por quê? Você tem que olhar para a qualidade do seu aplicativo, tem que olhar para as falhas, tem que olhar para os bugs, tem que olhar para o que os usuários estão falando, para as funcionalidades, para a usabilidade do app, saber se é realmente fácil com que o usuário cumpra todas as etapas que você espera que ele cumpra, que ele gere receita, que ele traga uma rentabilidade para o seu app. Então, é importante ter um bom produto, e para ter um bom produto, você tem que ter uma evolução contínua, você tem que ouvir os seus usuários, e tem que se manter sempre atualizado nas métricas, né? Então, acompanhar constantemente as métricas de uso do seu app e saber o que está acontecendo ali, quais são as métricas, quais são as páginas que os usuários estão ficando mais tempo, menos tempo, onde que eles param, por que eles não estão completando uma compra, por exemplo, não estão completando uma etapa do cadastro. É muito importante sempre acompanhar isso. Aí outra questão, como ela comentou, com relação ao ASO, é uma estratégia que ajuda muito a adquirir usuários qualificados nos canais de orgânicos, tanto de orgânicos e não orgânicos, e também dentro do orgânico a gente tem a pesquisa e o explorar, né? Então, usuários que vêm por meio de uma busca de palavra-chave
ou usuários que estão ali dentro da loja, explorando, olhando para aplicativos semelhantes ou dentro da categoria. É importante que você se comunique de uma forma correta para que os usuários corretos baixem o seu app, né? Para usuários que não estão ali só de curiosos baixarem o seu app, na verdade não tem nada a ver, e aí você gastou um esforço com um usuário que não traz valor para o seu negócio. E outra estratégia que a gente vai falar com bastante detalhe aqui é com relação a push notifications, né? Então, aquelas notificações que você envia para o seu usuário para reativar a base ou para falar de alguma promoção, para usar para N estratégias. Elas podem, sim, aumentar a retenção e o engajamento do seu app, mas elas também, se você não fizer da forma correta, não tiver uma estratégia muito bem estruturada, ela pode prejudicar a base, porque ela pode estressar o seu usuário. Tem usuários que reclamam muito, a gente trouxe alguns exemplos aqui de aplicativos que mandam muita notificação, e de repente manda notificação e aquela funcionalidade não existe. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com push, é super importante usar, mas tem que tomar cuidado e tem que fazer isso de uma forma estruturada e estratégica, e testar sempre. Porque você não tem como saber se você não ficar testando constantemente, testar sempre, dentro do usuário, dentro do seu aplicativo, e as notificações e tudo. Então, como eu falei, tem que encontrar a frequência ideal que vai manter a sua base engajada sem estressar, ou seja, não vai fazer com que o usuário desinstale o seu aplicativo, e sim com que ele fique mais engajado. A gente trouxe alguns exemplos aqui de comentários de usuários dentro da loja que eles estavam reclamando com coisas relacionadas a notificações. Então, nesse primeiro exemplo, esse aplicativo estava incentivando o uso de uma funcionalidade que, aparentemente, segundo esse usuário, não existe dentro do app. Então, a pessoa... Você fez o seu usuário clicar naquela funcionalidade, ele tentou usar, só que ele não encontrou. Ele simplesmente foi como se ele tivesse ido para uma página em branco. Então, é muito triste quando acontece isso, porque os usuários ficam decepcionados mesmo com a empresa. E aí, nesse segundo exemplo que a gente trouxe, o usuário falou que o aplicativo fica bombando de alerta o tempo todo. Isso eu só não aceito, eu desinstalo na hora. E aí, ele ainda completou de uma forma, não me veio falar em bloqueio de alerta, porque não cabe a mim gerenciar isso. Ou seja, o usuário não está esperando que ele vai ter que ir lá e parar as notificações. Ele espera que você saiba usar isso de uma forma correta, que você saiba usar isso de uma forma estratégica e que vai gerar valor para ele, não vai ficar só atrapalhando o celular e gerando um monte de notificação ali, que não vai agregar valor para ele. Então, só uma outra métrica aqui para entender como é importante reter o usuário. Manter um usuário ativo, ele é muito mais lucrativo do que conquistar 10 novos usuários, né? Então, é aquela história, um cliente feliz fala para uma pessoa, um cliente insatisfeito fala para 10. Então, você tem que trazer usuários que estejam satisfeitos com o seu app, que falem bem dele por aí, que vão gerar muito mais lucro e rentabilidade também para o seu negócio. E agora, vendo quais são as melhores estratégias, então, para reter o meu usuário com o aplicativo. Não existe uma única coisa que eu vou olhar e o aplicativo vai ser perfeito nisso e os usuários nunca vão desinstalar ele. Né? Então, um conjunto de coisas pode ajudar nisso. E aí, vou dar agora um overview, né, das principais coisas que a gente falou até agora. Primeiro, ajude o usuário a ter um onboarding feliz no app. Como a Mônica falou, essa é a primeira interação que ele tem com o aplicativo. A primeira coisa que ele vai fazer é aquele onboarding. Se a partir dali você conseguir mostrar para ele que o aplicativo é importante para ele, que vai facilitar a vida dele, seu app agrega valor para ele, a probabilidade de ele continuar com ele instalado e utilizando por um longo período de tempo é muito maior. Envie push, né, tomando sempre cuidado também para não bombardear o usuário de push ou com conteúdos que não são relevantes para ele. Então, é super importante isso também, né? Aplicativos que contam com um recurso, né, que enviam pushes, eles têm um aumento das sessões ativas de até 53%. Então, a gente consegue ver que essa estratégia de push, quando bem feita, ela é muito importante para reter os usuários dentro do app. Faça uma experiência personalizada ao usuário do aplicativo. Ou seja, eu, por exemplo, tenho um e-commerce e eu vejo que aquele usuário ele busca muito por roupas femininas. Então, por que não levar mais conteúdos para ele voltados para isso?
vou enviar um push segmentado para ele, falando sobre uma nova coleção que saiu, ou vou mostrar para ele dentro do aplicativo coisas que vão agregar valor para esse usuário que busca roupas femininas, por exemplo. Estimule o uso do app com vantagens para o usuário. Então, mostra para o usuário que ele tem algum tipo de benefício ao utilizar o aplicativo. Mostra que lá ele vai ter coisas que ele não vai ter em outros aplicativos, ou usando o site, por exemplo. Então, é sempre bom deixar o usuário sempre a par disso e sabendo e lembrando ele de que ali no aplicativo ele vai ter vantagens que ele não vai encontrar em outros lugares. E, claro, mantenha o aplicativo sempre atualizado, consertando todos os bugs que vocês conseguirem encontrar, que esse conjunto de coisas vai fazer o usuário ficar mais tempo retido no app. Não adianta eu ter um aplicativo sem nenhuma falha, sem nenhuma MR, se eu não tenho uma boa jornada dentro do aplicativo, se a usabilidade dele não é boa. O app não falha, mas o usuário não consegue encontrar o que ele quer lá dentro do aplicativo. Então, a gente tem que ter um conjunto de coisas para levar sempre a melhor experiência para o usuário. E como que o ASO ele pode ajudar a reter os usuários? Então, a gente sempre tem que fazer duas perguntas principais. Qual etapa do funil eles atinjam dentro do aplicativo? E eu tenho que estabelecer as metas e entender como esses usuários vão chegar até o meu aplicativo. Então, quais keywords será que os meus usuários eles buscariam na loja para encontrar um aplicativo como o meu, que oferece as minhas funcionalidades? Então, a partir disso, eu vou trabalhando todo o discurso da minha loja, fazendo sempre testes para entender qual que é o discurso que vai trazer mais usuários qualificados. Então, por exemplo, se o meu objetivo é atrair usuários para vender dentro do aplicativo, eu vou usar keywords que vão atrair usuários que têm esse objetivo. Assim como se eu quero atrair compradores, da mesma forma eu preciso saber quais são essas keywords e call to actions que eu vou ter que usar para atrair usuários qualificados. Por isso que sempre no ASO a gente faz testes atrás de testes, sempre tentando entender qual que é o melhor discurso para esses usuários. Bom, trazendo um pouco aqui de algumas métricas de retenção que podem ser acompanhadas tanto dentro dos consoles quanto em ferramentas, né, de app tracking que são um pouco mais detalhadas, né, que trazem um pouco mais de informação, um pouco mais de insight, até sobre qual foi o canal que esse usuário veio, qual foi o uso que ele teve ali e tudo mais. Mas a primeira que a gente traz é usuários ativos, né? Essa é uma métrica bem conhecida no mercado e que ela é super relevante, porque daí você entende quantos usuários estão ativos tanto diariamente quanto semanal ou mensalmente. E aí, como que você calcula isso? A gente tem as métricas aqui também, para calcular basicamente o seu DAU e o seu MAU, e isso você encontra o seu app stickiness, ou seja, quanto que seus usuários estão realmente ficando, é basicamente a retenção do seu aplicativo. E a taxa de retenção, ou seja, a taxa de usuários que saíram mesmo do seu app, como que você calcula? São as instalações em um determinado período de tempo, dividido pelos usuários ativos naquele mesmo determinado período de tempo. Assim, você vai ter qual que é a taxa de usuários que saíram durante aquele período analisado. E com relação a engajamento, tem inúmeras métricas dentro do app tracking, e dá para acompanhar isso dentro de várias ferramentas que elas entendem o uso do app pelo usuário, né? Quanto tempo ele fica na sessão, qual que é a duração de cada sessão, ou seja, quando o usuário abre o app, quanto tempo ele fica ali dentro, qual que é o intervalo entre o uso daquele aplicativo, quais são as exibições de tela, quais são as telas que os usuários ficam mais, quais eles ficam menos, em quais eles param, em quais que eles param e desligam o app, depois voltam só depois de X dias. Enfim, tem N métricas de engajamento que podem ser utilizadas para acompanhar, e é importante acompanhar todas elas e ver o que está acontecendo. É sempre importante saber o que está acontecendo com o seu app olhando para os números. Então, trazendo alguns insights, ela vai comentar um pouco de algumas coisas, como a gente comentou no começo, a gente está num momento bem complicado aí para os negócios, né, no geral e no mundo. Então, a gente trouxe alguns insights, algumas estratégias de push que podem ser utilizadas e que podem ser aí analisadas dependendo de cada negócio.
Sim, é muito importante agora a gente entender, né, como que o nosso negócio, o nosso aplicativo, ele se encaixa no meio de toda essa situação que está acontecendo no mundo hoje. Então, se eu tenho um app de delivery ou um e-commerce, eu tenho que focar em estratégias de frete promocional, cupons e principalmente incentivo as pessoas a receber as suas compras em casa, né, principalmente os e-commerces. Então, nesse momento, talvez incentivar mais o frete grátis e colocar isso nas estratégias de push, incentivando o usuário a completar essa ação de não ir a alguma loja e pedir isso tudo em casa, talvez seja o caminho mais interessante a seguir. Para apps que tendem a diminuir a demanda, como apps de viagem, itens não essenciais ou de transporte individual, é importante a gente se comunicar com o usuário de uma forma empática e de uma forma que agregue valor, e não tentando vender algum produto, vender uma viagem nesse momento, ou incentivar que os usuários saiam às ruas e peguem um transporte público ou um transporte individual, por exemplo. Então, a gente tem que entender onde a gente se encaixa e sempre agregar valor ao usuário quando a gente envia um push para eles. Exatamente. Você buscar formas de se comunicar bem com o seu usuário, com aquele momento, sem parecer oportunista também, né? Sem usar aquele momento de dor e de muita crise em vários lugares, mas para realmente falar de uma forma positiva e se mostrar parceiro do seu usuário para ele não querer desinstalar o app e olhar e falar, putz, não vou precisar desse app agora, eu vou desinstalar. Não, para ele manter e saber qual que é o valor que ele tem agregado ali. Então, só para finalizar, a gente trouxe alguns exemplos aqui de apps que não necessariamente são impactados diretamente por essa crise, mas que eles trazem algumas mensagens empáticas para esse momento. Então, por exemplo, aqui no app da 99, eles falam, distância salva. Então, nesse final de semana, fique em casa. Mas se você realmente precisar sair, siga essas dicas de prevenção e vá de 99. Daí você clica e chega numa página aqui que tem várias dicas de como se prevenir e tudo mais, orientações de saúde. Aí o James também, que é um app de entrega. Então, remédios ou itens de farmácia, compre pelo app tudo que você precisa que eu te entrego em casa. O AME Digital, que é um app de finanças, ele está perguntando, ei, tudo bem por aí? Separamos algumas dicas que você pode fazer aqui pelo app. Aí tem um app aqui, por exemplo, que é de férias. Então, não tem nada a ver, tipo, é um app de contagem regressiva para férias. Mas ele está incentivando você a ficar em casa e saber que esse é um momento único, né? E que você tem que aproveitar para você, no dia de amanhã, poder viajar, digamos assim. E no Globoplay também, que é um app de streaming, né? De conteúdo, que vem aqui falando, tipo, pedindo calma e falar que vamos derrotar juntos esse vírus. Então, assim, são apps que aproveitaram de uma forma que, no nosso ponto de vista, é bem útil, assim, é bem relevante para o usuário. Uau, peraí. Não, só por aí, não? Sim. É que a sua câmera ficou preta. Não, é que eu tava faltando. Inclusive, esse final que vocês fizeram ficou muito legal dos tipos de mensagens que são feitas nesse período agora da crise. Muito legal. Eu tô recebendo várias coisas também. E sim, temos perguntas. Sim, toda vez que eu recebo um print, eu já tiro print já. Ai, vou salvar esse, eu quero usar ele depois. É outro nível. Temos aqui algumas perguntas, eu acho que faz bastante sentido até se tornar uma discussão. A primeira seria em relação a algum case. Eu não sei o que vocês podem mencionar, mas vocês têm alguma história, algum case real, assim, que vocês conseguem explicar e mostrar que realmente teve retenção de usuários depois de determinada estratégia ou alguma coisa do tipo? Acho que essa Lau pode falar um pouco melhor, que ela está acompanhando com mais frequência. A gente tem vários cases dentro de casa com relação a isso. Sim. De usar o ASO para aumentar a retenção de usuários. Sim, a gente pode depois buscar isso e compartilhar material com as pessoas. Mas sim, já teve alguns cases que o app chegou para a gente, ele estava bem cru, assim, de informação sobre funcionalidade, e depois de alguns testes a gente começou a
descobrir qual funcionalidade realmente funcionava para aquele aplicativo, era uma funcionalidade que o aplicativo não divulgava, e a gente viu que depois daquilo, a retenção, tanto a taxa de conversão como a retenção do app começou a crescer. Divulgação das features certas faz muito sentido. E eu vou linkar essa pergunta também até com alguns materiais que a gente costuma fazer. O Anderson que perguntou, a gente tem no nosso site uma página só de materiais e tem uma porrada de coisas e materiais e e-books sobre retenção, você pode dar uma olhada lá também. Mas, de qualquer forma, eu vou linkar com a próxima pergunta, que é da Stephanie, que é qual a melhor estratégia de retenção de usuários, aquela que é essencial para 2 devices, Android e iOS. Eu vou linkar uma coisa com a outra, porque tem até uma... Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar nesse produto e tudo mais, tinha muitas dessas perguntas, que não existe uma receita de bolo, assim, qual que é a melhor estratégia, ou qual que dá para englobar Android e iOS. Isso eu ouço muito da área de vocês, inclusive, que normalmente não dá, eu sei, essa resposta eu já até sei, não dá para replicar em todos os casos o que é feito no Android e no iOS, até porque o perfil do usuário é diferente. Claro que não se aplica a todos, né, mas em geral as categorias do iOS e do Android, o comportamento, o formato do usuário é diferente. Né? Eu lembro até quando a gente lançou um estudo só de ticket médio de gastos de um usuário iOS e de um usuário Android. Isso deixa bem claro que a preferência, o tipo de usuário é diferente. E o Marlon também, ele comentou dentro dessa pergunta sobre jornada de usuário, identificar os eventos dentro do app. Uma das coisas que a gente trabalha bastante aqui, eu acho que no webinar de amanhã vai falar mais sobre eventos e coisas dentro do aplicativo, que é bem importante, que muitos aplicativos não sabem quais são os pontos chaves, aqueles touch points do app que o usuário precisa muito, que é exatamente isso que a Laura falou. Então, é importante você saber o que realmente faz sentido para o seu usuário ou não, e a partir daquilo você faz o ESO, o que seja, em cima daquelas features, né? Sim. As dicas que eu daria, assim, para essas 2 perguntas principais, é fazer teste constantemente. As principais plataformas de push e também de teste in-app, ou seja, testes dentro do app, elas te permitem fazer isso. Então, você pode testar se um botão, um exemplo bem simples, mas se um botão azul ou vermelho vai converter melhor naquela página. E você pode ir testando isso constantemente. É importante documentar os aprendizados que você tem a partir desses testes, porque daí você vai saber o que funciona realmente melhor para o seu aplicativo. Mas, assim, além disso, você não consegue saber nada sem métricas. Exatamente. Então, tendo o acompanhamento das métricas, de todas elas, então, qual que é o objetivo que você tem para o seu aplicativo? Quais são as etapas de funil, como a gente falou, que você quer atingir? Então, qual que é o job to be done ali do seu usuário? O que ele precisa completar dentro do seu app? Quando você souber isso, aí que você... Só sabendo isso que você consegue ir para outras estratégias. Então, se você quer que o usuário faça uma compra, você tem que criar uma jornada de compra para ele. Então, você tem que saber exatamente as métricas e testar sempre, como vocês podem ver, a Mônica é uma Exatamente. pessoa que é a rainha dos testes. Você não falou teste AB, mas eu vou falar para você também. Teste AB, muitas plataformas oferecem muito isso. E se você não sabe qual KPI você precisa atingir, fica bastante difícil você fazer qualquer teste. E isso, eu vou deixar essa pergunta por último. Agora, a outra pergunta, que foi a primeira, na verdade, é o cohort que vocês apresentaram lá no início, ele contemplava a abertura no app nos dias seguintes ou também considerava as desinstalações? Não sei se vocês precisam mostrar de novo. Depende da plataforma. Então. Desculpa, ele colocou aqui App Store. Desculpa, App Store. Ele colocou aqui App Store. Na App Store, ele considera também a abertura do aplicativo. Tanto é que... É mais fácil voltar aqui. Tentar voltar aqui. Mostrar aquela tabela que eles têm, aquele gráfico. Se a gente vê aqui no gráfico, a porcentagem que tem em cada dia... Agora foi. A porcentagem que tem em cada dia, ela não é decrescente, como se o usuário estivesse desinstalando o aplicativo ao longo do tempo. Então, você pode ver aqui que vai 12,
12%, 14%, 10%, 12%, 10%. Então, aqui ele conta realmente o usuário que abriu o Excelente. não só que desinstalaram ele. Muito bom. A gente tem uma outra pergunta aqui também, que antes eu vou até falar que é como otimizar campanhas para B2B dentro da loja de aplicativos. Antes de passar para vocês, realmente, se vocês tiverem alguma resposta, amanhã a gente vai fazer o webinar específico para mobile performance, e uma das palavras mais faladas são campanhas para determinados verticais aplicativos. Então, essa pergunta vai ser bastante respondida, bastante comentada amanhã, tá? Mas, de qualquer forma, vocês querem comentar alguma coisa sobre essa pergunta? Pode repetir a pergunta, Ju, por favor. Como otimizar campanhas para B2B dentro da loja de aplicativos? Tá. A minha dica, que pelo menos eu pensaria em como otimizar para B2B, é entender quem é a pessoa do seu business. Então, quais são as dores daquele negócio, quais são os objetivos que eles querem atingir, quais são as dores que eles querem resolver usando um aplicativo seu. Então, por exemplo, se o seu B2B é um microempreendedor que ele precisa que ele precisa vender, né, melhor, que ele precisa saber vender mais, que ele precisa de uma plataforma para gerenciar as vendas dele, por exemplo. Você vai usar palavras-chave que vão de encontro a isso, porque o que esse usuário vai estar buscando na loja? Gerenciar vendas, vender com cartão, vender mais, coisas assim. Então, quais são os objetivos que o seu usuário tem? Como que ele vai chegar até o seu web? E aquilo, né? Sempre testar. Exatamente. As palavras e esse discurso voltado para esse tipo de usuário. Eu estou vendo aqui pelas pessoas que estão assistindo, tem outras pessoas também que têm aplicativos B2B, e algumas delas eu conheço pessoalmente, e eu posso dizer que nesse momento, até pelo fechamento de shoppings, muitas lojas, muitos aplicativos B2B estão sentindo muito sobre essa questão. Mas tem um ponto que vocês falaram bastante aí, que eu acho que faz muito sentido tanto para B2C, ou B2B, B2B2C, que seja, que é a questão da jornada. Provavelmente o seu usuário B2B tem uma jornada, ela pode ser diferente do B2C, óbvio, mas você precisa primeiro saber essa jornada para você poder otimizar e até estender as suas campanhas para as lojas. Eu vou marcar essa pergunta para ser respondida bastante amanhã e comentada amanhã também, tá? Vamos lá, tem mais uma pergunta também, que é... Espera só um minutinho, aqui. Programas de recompensas também ajudam na retenção de usuários? O Douglas que perguntou. O que vocês acham? Como a gente já comentou, não tem a receita de bolo, mas sim, eu acho que pode ser uma forma de fidelizar o seu usuário, desde que você gere um benefício para ele, que ele vê valor. E não vai ser um programa de fidelidade que ele vai ganhar 1 ponto e aí ele tem que ganhar 50 mil pontos para ele fazer alguma coisa. Então, a pessoa cria uma gamificação dentro desse programa de fidelidade, desse programa de recompensas, né? Faz uma forma daquele cliente ficar engajado, daquele usuário, tipo, putz, ele já tem um primeiro benefício muito rápido e daí ele ficar buscando o próximo. Essa questão de benefício rápido a gente aprende muito na categoria de games, de jogos, principalmente mais massivos, né? Normalmente, para você passar do primeiro até o terceiro nível nos jogos de celular, você passa muito rápido. E as features e tudo mais, normalmente são depois desses primeiros. Aí o benefício dos jogos é a sensação de você conseguir passar rápido os primeiros níveis. É uma aplicativo, enfim, mas é muito óbvio isso na categoria de games. Então... Sim, e às vezes também você não precisa nem dar um benefício, mas você dá uma badgezinha lá, um selo para o seu usuário de usuário feliz, usuário fiel, sei lá, alguma coisa assim, ele já vai ficar feliz naquele primeiro momento. Daí você vai dando pequenas coisas, pequenos benefícios e recompensas para o seu usuário continuar feliz e continuar engajado e saber que ele tem chance de ser beneficiado. Né, e assim, só frisando também que não importa se você vai fazer ou não, você precisa descobrir se o seu usuário quer receber isso e se ele vê um programa de recompensas como valor. E qual a meta usar para saber se deu certo ou não o seu teste. Se você não souber essas duas coisas, qualquer tipo de campanha de marketing, mobile ou não, você precisa saber mais estratégicas como essa.
E surpreenda o seu usuário também. Surpreender, essa eu acho que pode ser o ingrediente de receita de bolo que a gente pode falar, de surpreender, realmente. Meninas, muito obrigada por esse conteúdo. A gente vai começar a finalizar agora. O pessoal que assistiu também, muito obrigado. Até vou usar a palavra que a gente falou bastante. Obrigado pelo engajamento aqui das perguntas. Foi excelente. A gente vai compartilhar o link dessa apresentação em seguida, assim que acabar esse webinar, vai estar junto com os slides delas. E, bom, estamos sempre muito acessíveis. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagens para a gente, que se a gente não conseguir responder, a gente procura dar um jeito de responder. Os contatos delas, os 2 LinkedIns, das duas. E é isso aí. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Valeu. Obrigada, Ju. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau.